preocupa essa postura da diretoria de não ligar o sinal de alerta. Tem que ligar o sinal de alerta, como o Rodolfo falou no início. Se esperar mais uns 5, 6 jogos, daqui a pouco vai estar afundado no buraco, e aí, meu amigo, aí vai entrar no desespero, que é difícil tirar. É difícil, e aí pega um treinador que chegando há pouco tempo, que não tem, apesar de ter bagagem, obviamente, dentro do futebol, mas não tem bagagem como treinador. Então, é preocupante a diretoria não ter esse sinal de alerta ligado, de não ter, já era para estar em cima, assim, perto do desespero, né, Rodolfo? Totalmente. E veja só, a conta de faltam 19 jogos, você vai pegar Cruzeiro em Belo Horizonte, Vasco no Rio, Sport na Ilha, que você pode dizer, é um clássico, é nivelado, e realmente, quando você olha a história do clássico em campeonatos nacionais, o Náutico empata muito em casa, empata muito fora, mas são vários jogos que você olha assim, e tudo bem, tem uma distância muito grande entre o momento que a gente está e o clássico, por exemplo, ou o jogo com o Vasco. Mas assim, existe o Náutico não tem hoje muito mais do que acrescentar nesse time. Jobson já voltou, tudo bem, vai acrescentar bastante. Souza vai entrar, o Jonathan Jesus vai pegar ritmo de jogo, mas o Náutico precisa de zagueiro. O Náutico precisa contar com a completa paralisação desse histórico de lesões. O Náutico não, em alguns momentos vai ter jogador suspenso, como teve ou machucado, como teve Jean Carlos hoje, que poderia ter acrescentado um pouco mais. Eu não consigo, de forma alguma, já há algum tempo que eu olho para o campeonato com algum desespero, por não ver expectativa de... Eu não cobro nem... Não era nem uma cobrança tanto por melhora de futebol, mas de um ritmo de pontuação que desse a perspectiva de você ter um ambiente tranquilo para potencializar a performance. Hoje o Náutico não precisa disso. O Náutico precisa de uma sequência de pontos. O Náutico precisa vencer Londrina, empatar com Bahia. E a gente sabe que é difícil. O empate com Londrina é uma coisa altamente provável. Quando a gente baliza as duas equipes, quando a gente baliza o momento do campeonato. Aí vai sair para jogar com Bahia. Jogo difícil, jogo que o Náutico não é favorito. Bahia que empata um jogo agora em casa, não sabe como vai ser a pontuação na próxima rodada. Chega pressionado também, precisando fazer o resultado. Então, eu vejo a situação já dentro de uma margem de desespero. Não porque seja impossível reverter, porque a pontuação seja próxima do irreversível, não. Mas porque eu vejo o Náutico caminhando para um cenário parecido com o que 2020 foi, e a repetição do fim de 2020 não é algo fácil. Não é. É algo bastante complicado, porque, por exemplo, em 2020 eu me lembro que eu particularmente apostei na permanência do Náutico no momento que ele foi contratado a 8 pontos da zona. Mas porque eu vi uma equipe fora da zona no momento, na verdade ela estava bem acima da zona, que era o Paraná, e na época eu trabalhava com futebol, estava no América do Natal, então conhecia alguns jogadores, e eu tinha informação na época de que o Paraná estava colapsado por dentro, que os jogadores estavam perto de entrar em greve, né, que ninguém queria jogar mais, que o técnico que estava na época já ia sair. Então, se tinha a leitura de que o Paraná iria entrar em algum momento, como entrou e caiu até atrás de alguns times, não foi nem o 17º, e o Náutico tinha essa porta de saída. Você contar que isso vai acontecer de novo, tudo bem que aqui eu já estou contando que o Náutico vai chegar no momento, não estou contando, mas tenho receio de que o Náutico chegue em algum momento colapsado. E se isso acontecer, vai precisar contar que algum time esteja em franco descenso ou totalmente estagnado na tabela, como o Náutico está agora, por exemplo. Como o Náutico está agora. E aí, a situação não é caótica, experimenta, não ganhar do Londrina, perder do Bahia. Não vai ser fácil, cara. E aí chega aqui para pegar, aí sai para pegar o Bahia, né? Aí, depois do Bahia, eu tenho a impressão que é o jogo do Operário fora. Isso. Né, um adversário que difícil também fora de casa, com um elenco com alguma profundidade maior que o Náutico. Aí vem, pega o CRB aqui, time do Daniel Paulista, chato de fazer gol, empatou com o Bahia agora, por exemplo. Então, assim, quando você vai olhando jogo a jogo, você vai vendo um cenário ali que, se a Lano não vence a estreia com o Londrina, você perde o jogo do Bahia, que são cenários prováveis, você sai para jogar com o Operário, né, vai somando ali o negócio aqui. E aí eu entro aqui até no ponto que não estava na nossa ótica de análise, mas que eu comentei algumas vezes desde a especulação de Elano, que para mim não faz sentido, cara, você trazer um treinador com esse perfil, com contrato até o fim do ano que vem. Para quê? É um cara que, veja só, Elano estava no mercado há algum tempo, então, mesmo que Elano fizesse um trabalho regular de estabilização do Náutico e o Náutico quisesse renovar no fim do ano, isso provavelmente seria muito factível. E mesmo que Elano fosse um cara que você dissesse, a probabilidade aqui é dele acelerar nosso desempenho, a gente vai ter uma série de 4, 5 vitórias.
Cara, o Náutico é um clube moedor de treinador. Hélio dos Anjos fazendo o que fez, tirando de rebaixamento certo, trazendo um título que não vinha há 50 e tantos anos da forma que aconteceu, começando uma Série B com 14 vitórias, saiu em 5 jogos. Voltou desgastado. O Náutico não começa e termina uma temporada com o mesmo treinador desde 2004, são 18 anos. Então, o que é que vai levar você a crer que Elano, tudo bem, grande jogador de futebol, né, um cara que, além de um expectativa de atualizado como treinador, era um cara muito tático em campo, né? Elano não era um jogador da primeira prateleira no nível técnico do Brasil, mas era um cara que sabia se adaptar a diversas funções. Jogou, fez 2 gols em Copa porque jogava pisando na área. Então, é um cara que entende muito, não só do riscado, mas do que precisa dentro de campo para você fazer o riscado funcionar. Mas é um técnico novo, né? Um técnico que não vai estar acostumado com a pressão que vai existir no Náutico, se empata o jogo com o Londrina, por exemplo, e aí depois volta aqui para pegar um CRB. Cara, vou trazer com uma coisa que aconteceu no ano. Elano não está preparado como treinador para acontecer com ele o que aconteceu com o Hélio aqui no jogo do Retrô, do Campeonato Pernambucano. Não está preparado para isso. Então, eu acho um risco desnecessário esse contrato até o fim de 2003. Você vê que o Náutico está ignorando o risco de rebaixamento, quando você vê que a assinatura desse contrato até o fim do ano que vem, ela nem considera isso. O Náutico não trabalha com a possibilidade real de ser rebaixado. Para mim, cada vez mais está claro que quem comanda o Náutico está preso numa realidade paralela onde a avaliação do trabalho é muito melhor do que de fato é, e a realidade não bateu a porta. Uma realidade anunciada desde janeiro ainda não chegou. Para eles, o Náutico vai deslanchar a qualquer momento, simplesmente porque você tem peças que são muito boas, de fato, a nível de Série B. O Náutico tem o Jean Carlos, tem o Jobson, tem o Souza, o Vitor Ferraz. O Náutico tem bons jogadores, tem um goleiro muito acima da média do campeonato, mas o Náutico é uma equipe desorganizada, o Náutico é uma equipe totalmente instável. É o 4º treinador no ano. O 4º. E ele vai chegar agora sem a margem de trabalho que outros tiveram. Então, você não vê nada que leve a crer que o Náutico vai ter um fim de campeonato sossegado. A minha leitura é muito factível o Náutico reverter esse cenário, está totalmente realizável, mas o Náutico vai brigar até o fim. O Náutico não vai chegar na 35ª rodada livre do risco de abaixamento. Torço para que aconteça. Se acontecer, eu venho aqui bater palmas para Elano e dizer, pô, o cara conseguiu um feito bem considerável. Ele livrou o Náutico desse risco de queda com muita antecedência. Mas eu não vejo acontecer. Não vejo acontecer. E não vejo a diretoria, como um todo, a estrutura de futebol do Náutico preparada para enfrentar essa realidade. Eu acho que nenhum nome que viesse para o Náutico agora, sei lá, tirando um Guto Ferreira, que seria, eu acho que uma unanimidade, qualquer nome que viesse iria vir com não digo rejeição, mas com a dúvida. O torcedor ia ficar com uma pulga atrás da orelha. Eduardo Batista, eu acharia que acho que por um momento seria um bom, mas eu apostaria R$10 que Eduardo Batista faria um grande trabalho no Náutico. Elano, que é um cara que o Náutico acabou contratando, né? O Náutico contratou ele. É um cara que, como eu disse, tem bagagem, mas tem inexperiência como treinador e se preparou, enfim. Talvez por um momento, se o Náutico contrata Elano em dezembro, eu não ia ter nenhuma crítica a dizer. É o nome ideal para o momento. Tá certo. Agora eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas porque não sei como o Rodolfo bem falou. Será que Elano suportaria uma pressão como aconteceu no jogo do Náutico Retrô, o jogo da demissão de Hélio, né? Aquela confusão toda? Não sei. É um tipo de pressão diferente do que ele tinha como jogador. É uma pressão diferente. E assim, eu confio na capacidade de Elano. Eu acho que ele vai ser um bom treinador no futuro. Eu tenho essa convicção hoje, pelas entrevistas que eu já vi, pelo jogador que ele foi, pela preparação que ele teve. Eu acho que ele vai ser um treinador ali no mínimo de Série B. No mínimo. Ou seja, ele estaria no nível do Náutico hoje. Mas o momento que ele está pegando agora, ele já pegou até o Figueirense e não deu certo. E já faz 2 anos, né? Já tem um tempo. Então ele pode também ter aprendido. É arriscado. Mas é um risco que o Náutico correria com qualquer outro. Um risco a mais, um risco a menos, mas o Náutico, nesse momento, ia ter que correr esse risco. Então, eu acho que no final uma escolha ok. E aí discordo completamente da questão do contrato. E aí assina embaixo que o Rodolfo falou, e até 2023. Não tem, você tem que focar. Por isso que eu falo muito da diretoria. Pô, a diretoria está pensando em 2023 e 2022 tem que salvar primeiro. Não adianta você estar pensando em 2023. Eu não sei qual é o salário ainda de Elano. Acredito que não tenha sido muito caro. Mas se o Náutico cai para a Série C, será que vai ter condições de bancar Elano?
tudo isso tem que ser pesado. Então, achei muito arriscado, principalmente esse contrato. O nome de Elano achei ok, eu acho que pode dar certo pelo conhecimento dele, mas o contrato até 2023 não concordo. Acho que o Náutico podia, faz até dezembro, chega em dezembro, senta com o Elano, analisa o trabalho, porque Elano também pode chegar, escapar o Náutico do rebaixamento em 15º, 16º, e o trabalho ser ruim. E a gente não vê ideia de jogo. Assim, porque eu não tenho essa bagagem eu não tenho um grande conhecimento do trabalho de Elano. Acompanhei pouco da Ferroviária, porque vi alguns jogos da Série D, achava com boas ideias, mas é um recorte muito pequeno. Então, é muito difícil fazer uma análise do trabalho de Elano. Então, você fazer um contrato de um ano e 5 meses com um treinador de uma carreira curta é difícil. Eu acho até incoerente e perigoso. Mas torcer para que dê certo. Eu acho que Elano tem potencial para fazer um bom trabalho e o elenco abraçou ele. Vitor Ferraz, Giovânio, Souza, a gente viu hoje o Souza conversando. Então, ele recebeu a aprovação do elenco. Então, ele vai ter um cenário complicado do Náutico na classificação. Não tem uma grande rejeição, não vi uma grande rejeição da torcida, não. E tem o apoio do elenco. Então, vamos ver se ele vai conseguir, se ele vai ter capacidade técnica, tática e até psicológica também, né? Tudo isso influencia para ele fazer esse bom trabalho. Mas aí, Rodolfo, queria que tu acrescentasse mais algo. Assim, chegou a acompanhar ele em algum desses trabalhos, o trabalho da Ferroviária maior, o trabalho da Figueirense menor, da Inter de Limeira também, né? Taticamente, enfim, o que é que tu pode complementar aí sobre Elano? Alberto, se você pega a nível de resultado, o trabalho dele na Inter de Limeira foi bom. A Série D é um campeonato cujo acesso é muito difícil, porque são 3 mata-matas, né? E ela não parou nessa fase, tendo um amplo domínio na fase de grupos, que era o esperado de uma Ferroviária. A queda no mata-mata não é que ela seja esperada, a Ferroviária, pelo investimento, por estrutura, ela era favorita na época, não me lembro nem agora qual foi o time que aconteceu a queda, tenho a impressão que foi um time do Nordeste. Foi o Atlético Cearense nos pênaltis. Eu até fiz os 2 jogos. Foram jogos bem equilibrados e nos pênaltis, né? A Ferroviária fez uma campanha extraordinária na Série D. Não, e você vê vários times com favoritismo, por exemplo, o Santa Cruz já tem um recorte longo, mas na primeira passagem na Série D falhou em 2 oportunidades. Caiu na primeira fase em um grupo, era até um formato diferente, mas caiu na primeira fase, depois caiu no primeiro mata-mata. O América do Natal agora, vi de perto, são desde 2017 na Série D. Não é uma competição de fácil acesso, e você não pode, assim, no final das contas, dizer se o treinador é bom ou não, porque ele conseguiu. Às vezes o time joga melhor, mas é um campeonato, como eu falei, muito complicado. É o acesso mais difícil do Brasil, na verdade. Mas o trabalho dele lá foi bom. Na época, eu não via jogos da Ferroviária, ouvi algumas coisas a respeito a nível de conceito de jogo, mas não tenho a propriedade para analisar aqui. E no Figueirense, eu acho que é um trabalho que a gente pode desconsiderar por completo, porque era um Figueirense imerso numa crise política, financeira, estatutária. Acho que lembrava muito o Paraná que tu citou, né, de 2020, né? Exato, era um time... crise, né? Ele conseguiu até ter um poder de reação maior na competição, por força de grupo mesmo. O Figueirense tinha algumas peças ali que conseguiam acrescentar. O Paraná era um time mais frágil, que performava muito na organização de grupo enquanto tinha. Então, eu acho que esse é o primeiro teste de Elano num cenário mais plausível, sabe? Porque a Série D é um campeonato muito específico. A Ferroviária era um time sem nenhuma margem de eliminação na primeira fase, porque era muito superior, e no mata-mata são 2 jogos, você vai jogar o primeiro jogo fora. É muito complicado de você dizer se caiu por conta do técnico ou não, porque acontece muito do favorito cair, muito. E aí, mas assim, é um cara que gosta de jogar, adere muito, vamos dizer assim, o que a gente chama de certo modismo, que são os pontas. Hoje o Náutico está jogando sem já tem um tempo. Então, seria um retorno aí numa equipe que não tem tanta opção para essa configuração. E é um cara que cobra bastante na parte tática, né? É um cara meio que dessa nova geração que se fala muito em tática, é um cara estudioso, além de ter sido um atleta. Então a gente pode cobrar conceito, com certeza. Não é um Valdemar que vem para fechar o grupo e jogar da maneira e manter, né, a forma que se joga. E aí, fazendo uma leitura a respeito da análise, cara, para mim, Elano, ele tem um perfil de treinador que dá certo no Náutico, né? Quais são os técnicos que deram certo no Náutico, assim, a nível de conquista no ano? Muricy Ramalho era um ótimo ex-jogador e um treinador incipiente, não tinha título, conquistou 2, fez jogar futebol.
Zé Teodoro, também, primeiro título no Náutico, era um bom jogador. E Roberto Fernandes, já tinha acho que um título ali, mas nunca tinha jogado Série A. Chegou numa Série A, fez o Náutico reverter uma queda muito previsível. E se você parar para pensar, a exceção do Zé Teodoro, que pegou realmente uma pré-temporada para fazer, Muricy chegou com o Náutico em crise, o Náutico recém-eliminado de uma Copa do Nordeste, conquistou favoritismo, e Roberto Fernandes num rebaixamento desenhado. Então, Elano chega num cenário parecido com esses dois, pressionado e precisando dar a cara a tapa mesmo para se provar. Isso é bom. O cara tem que chegar com essa fome. Eu acho que o padrão do Náutico é esse. É um clube que projeta. É um clube vitrine, no fim das contas. O Náutico dificilmente faz um investimento em treinadores fora do seu patamar. O último que eu lembro, cara, você podia falar, por exemplo, de Galo em 2016, que estava na Sub-20, mas Galo já tinha identificação, não era um cara que tinha acesso a tantos clubes. Então, o último que eu lembro assim que estava realmente um pouco acima foi Geninho, lá em 2009. Então, eu, particularmente, não tinha a mínima expectativa do Náutico trazer Guto Ferreira, ainda que eu acho que o Náutico tinha a obrigação de ter tentado, não sei se tentou. E aí, quando a gente olha sob a ótica do que estava disponível, era um mercado limitado, o Náutico esperou muito, talvez, no momento de fazer a troca, e chegou no momento que quem estava disponível 3, 4 rodadas atrás já não estava. Sobrava um Pintado, que tem uma rejeição pelo passado no clube, apesar de que isso não faz o menor sentido, assim, quando você considera que já são quase 2 décadas. E que seria, por exemplo, o nome que eu preferiria, não porque eu acho que é um treinador melhor. No começo da temporada, como você, eu preferia o Elano. Mas eu acho que o Náutico arrisca, né, talvez seja um tiro muito certeiro, vamos descobrir, mas arrisca um treinador que não tem essa experiência, porque até as crises que Elano viveu como jogador são crises diferentes. É um momento que o Santos faz um campeonato brasileiro meia boca, ele como menino, é um momento que o Grêmio é eliminado numa Copa do Brasil, numa Libertadores, né, na Europa, totalmente diferente também. Então, Elano não está acostumado, até tá, porque teve uma vivência no Figueirense, mas ele não é um cara com expertise, ele não é um bombeiro. E nem acho que o Náutico teria que se limitar a esse nicho. Tá? E fez essas postas de um cara que chega com uma certa fome. Eu entendo a aposta. Agora, eu acho que é um risco que o Náutico poderia mitigar trazendo um cara com uma vivência maior. E nenhum dos nomes realmente seria unanimidade. Pintado não seria, nem Franco não seria. Eduardo Batista é um nome que eu não acho que teria sucesso aqui. E por essa incerteza, eu até entendo o racional da diretoria. Não vou dizer que é um raciocínio errado, mas a visão de Rodolfo, se a caneta estivesse na minha mão, era partir um pouco mais para a linha segura.